Nós vemos sempre as pessoas e os países preocupados com o quesito segurança. E claro que estão sempre desenvolvendo e adquirindo diferentes equipamentos de ataques e que servem para demonstrar o seu poder. Mas e quando pensamos em proteção de uma pessoa ou de um país, a nossa mente já nos leva a imaginar inúmeros tipos de armas. Elas podem ser portáteis, elas podem ter proporções gigantescas, isso não importa, desde que ofereçam a segurança que elas precisam diante dessas ameaças potenciais. Qualquer coisa está valendo. Claro que à primeira vista queremos algo que seja efetivo e pare de imediato o ataque que podemos estar sofrendo. Mas e quando essas armas não são para nós, mas sim contra nós? Qual é a forma de defesa que nós podemos usar então? Só que antes de você responder, deixa eu te dar alguns detalhes de uma máquina específica. E se essa arma, que é contra nós, produz um efeito diretamente no cérebro, chegando até mesmo te incapacitar e venha de uma forma totalmente invisível? Agora eu tenho certeza que eu deixei você um pouquinho mais em alerta. Só que antes da gente falar dessa máquina louca, então, eu preciso dizer que você está no canal Salmando Mentes. Se você não me conhece, eu sou Eduardo, e aqui nós ilustramos a Bíblia com temas como este de hoje, de forma a enxergarmos passagens do livro sagrado, de modo a vermos que estas são tão atuais quanto eram no tempo que elas foram escritas. Mas agora falando então dessa arma silenciosa e tão letal, ela infelizmente existe e tem causado dano cerebral, inclusive em inúmeros embaixadores americanos e as suas famílias que estavam lá em Cuba. Exatamente. E é uma forma de ataque que eles chamam de sônico, que, segundo a CNN, ela falou assim sobre essa arma. É uma sofisticada arma sônica que operava fora da categoria de sons audíveis. Ela foi ativada dentro das residências dos diplomatas e fora também. E eles viviam em Havana, e isso provocou então sensações físicas imediatas. Sabe que outros ataques geravam um ruído alto e ensurdecedor, similar ao zumbido de um inseto ou um metal arranhando o solo, mas as vítimas não conseguiam identificar a fonte desse som. É claro que gerou um incidente diplomático que segue sendo investigado pelas agências americanas e cubanas até hoje. Eu vou deixar até o link na descrição para vocês terem mais conhecimento disso. Mas imagine que loucura, um som tão baixo e que é inaudível, produzindo efeitos devastadores, inclusive no sistema nervoso das vítimas, e que debilitava de tal forma que era impossível permanecerem desenvolvendo suas atividades, a ponto de terem que desistir de seus trabalhos e voltarem com suas famílias para os Estados Unidos. Muitas vezes aqui nós podemos dizer o seguinte, que nós imaginamos que somos super resistentes, que nada pode nos parar, que talvez pelo acesso que podemos ter a armas ou proteções que temos ou profissões que nós ocupamos, cargos então que nós temos, recursos que nos cercam ou pessoas que conhecem, que nós conhecemos e achamos que estamos a salvo de tudo e de todos, mas não é bem assim. A Bíblia mostra lá um caso de Esdras, capítulo 4, versículo 4, diz assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Aqui nessa passagem nós encontramos uma das histórias bíblicas mais emblemáticas e que mostra como que um povo, mesmo com todos os recursos, apoio governamental, estratégia e até a visão de Deus, pôde retroceder diante da ação de influências externas. Eu convido você, claro, a depois ler o capítulo e todos os anteriores e ver que a obra que eles faziam e eles estavam incumbidos de fazer não tinha como dar errado. Quer dizer, tinha, mas só dependia deles. Tanto o êxito quanto a derrota. Lendo, estudando, meditando nessa história bíblica, eu vejo que a arma sônica realmente é uma das mais letais e antigas, pois ela entra pelos ouvidos e produz um efeito no cérebro, debilitando completamente quem recebe seus ataques. Observe na passagem do livro de Esdras que foram as palavras e não qualquer ataque físico que gerou medo e paralisia no povo de Deus. E hoje não é diferente. Os efeitos que os embaixadores americanos e suas famílias sofreram são idênticos ao daquele povo, porque tiveram dano permanente em suas mentes, a ponto de se enfraquecerem na visão de Deus, que Deus tinha dado para eles, pela reconstrução do templo, para o Senhor inclusive. Ficaram debilitados mentalmente, fisicamente e espiritualmente pelo efeito das palavras lançadas. Mas veja que não houve nada palpável ou visível. Os efeitos foram todos na esfera mental e com reflexo, claro, direto no físico. Então, que arma sônica incrível esta das palavras, não é? Mas aí você pode estar se perguntando como se defender de algo tão perigoso, pois é invisível, mas é tão eficaz. Bom,
Aqui, então, devemos entrar com uma blindagem no órgão sensível a ela, qual seja o cérebro. Vivemos a era da informação, mas nos esquecemos que a atenção é o que gera o conhecimento que precisamos em diversas áreas. Devemos estar atentos que tipo de informação está entrando em nossas mentes, porque ou estamos influenciando ou sendo influenciados. É como disse em 1977 um economista vencedor do Prêmio Nobel. O nome dele é Herbert Simon. Ele disse assim: o mundo está se tornando rico em informação, que consome a atenção de quem a recebe. Eis porque a riqueza da informação cria a pobreza da atenção. O problema, então, é que se não temos atenção naquilo que deveria ser nosso plano de vida, como trabalharemos para realizá-lo? Por isso que somos tão afetados por palavras que nos desestimulam, enfraquecem, rotulam. Então, é como o filósofo George Santayana disse certa vez: ao observar o que outras pessoas pensam a nosso respeito, não damos muita importância, exceto pelo fato de que, depois de sabermos, isso então modifica profundamente o que pensamos sobre nós mesmos. Não é à toa que Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: usem o capacete da salvação. Isso porque, se você ainda não percebeu, estamos dentro de uma guerra espiritual e precisamos vestir a armadura de Deus. E no caso do capacete da salvação, esse representa a certeza da salvação que temos em Jesus. É o primeiro passo. E como o capacete é um instrumento de proteção da cabeça de quem o usa, a sua vinculação com a salvação revela quão importante nós estarmos com essa mente blindada e com atenção plena ao que Jesus já fez por nós. Assim somos conscientes de que somos nele e do que ele quer que nós, não havendo brechas, mas sim filtros de situações, palavras, pessoas, escolhas que vão nos mostrar mais do Senhor e menos dos ambientes tóxicos. E as armas sônicas, debilitantes e incapacitantes não terão efeito sobre nós. Assim, a arma de ataque e defesa mais importante não é a sônica das palavras, mas é a do foco, do que devemos fazer e de onde vêm as estratégias e as nossas forças. Aqui então passe a ser influenciado por uma só arma sônica, como diz João, capítulo 10, versículo 16. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Por isso, não aceite nada menos do que Deus tem para você, mas não faça nada menos que Deus quer que você faça pelo reino. Já que você ouviu até aqui, agora seja você uma arma nas mãos de Jesus. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus. Então pense nisso, leia a Bíblia e liberte-se. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!